ter o pedal como atividade física. Vamos falar desse assunto, que é um assunto muito bacana e eu particularmente gosto muito. Sou até suspeito para falar sobre esse assunto. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico. Sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Bora falar sobre pedalar, catar a bike e sair por aí fazendo altos rolês, altos pedais de várias formas possíveis, não é isso? Se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e ele vai dar a oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa. Pedalar, caramba, eu sou realmente muito suspeito para falar desse assunto porque eu particularmente gosto bastante, acho bem bacana. E eu sei que tem várias pessoas que gostariam de começar a pedalar. E é disso que a gente vai falar aqui para poder ajudar essas pessoas a entender o que elas precisam, qual é o passo a passo para fazer, o que é necessário para eu começar a pedalar efetivamente. Pedal está super na moda, tem várias pessoas pedalando. No começo da pandemia, virou uma pandemia de bike para a rua e isso é muito bacana, isso é muito legal, eu acho muito bacana tudo isso. Agora, tem alguns ajustes a serem feitos. Não é só simplesmente sair por aí pedalando. Tem alguns ajustes a serem feitos. Eu sou a pessoa que eu sempre vou prestar atenção naqueles detalhes importantes que são necessários para a prática de qualquer atividade física, inclusive o pedal. Se você me acompanha no meu Instagram, você sabe que eu tenho o hábito de pedalar 3 vezes por semana. Normalmente eu faço 2 pedais de 20 km e um pedal de 30 km. Eu não sou um cara que pedala muita quilometragem. Eu gosto de pedalar num ritmo mais forte. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu estou por aí pedalando e eu vejo outras pessoas pedalando. E aí eu começo a observar ali qual é a condição que aquele pedal está sendo feito. E muitas vezes a condição que aquele pedal está sendo feito não é o ideal. Provavelmente vai trazer problema para essa pessoa em algum tempo. E eu vejo isso acontecer, eu vi isso acontecer com pessoas que eu acompanho, em pedais que eu fiz. Eu vou contar essas histórias todas aqui. Mas enfim, não é simplesmente sair por aí pedalando. Não é simplesmente sair por aí pedalando. Vou contar uma história que não tem a ver com pedal. Eu fui chamado numa empresa para dar uma palestra falando sobre corrida. Eles queriam implementar um grupo de corrida na empresa. E aí, após a minha palestra, eles desistiram disso, adiaram isso, porque eu falei tantas questões importantes que eles ficaram com medo de dar um tiro no próprio pé, querendo melhorar a saúde dos colaboradores e acabar piorando. E eu lembro que o CEO da empresa falou assim, cara, eu sou a pessoa que eu vou lá no meu armário, pego qualquer tênis e saio por aí correndo. E o pedal não é diferente. O pedal não, todas as atividades físicas, o pedal também. Tem que ter critérios. Tem que ter um critério para você começar a praticar aquela atividade física, aquele esporte, com mais segurança, com algumas orientações que são simples até, são orientações simples, mas que são necessárias. E eu vou falar isso com você aqui. Eu vou falar o que eu tenho para te alertar do que é necessário. Agora, vamos falar uma coisa. É bacana, né? É bacana ter essa liberdade, ter essa possibilidade de você pegar a sua bike lá na sua casa e sair pedalando e, enfim, se você me acompanha, como eu disse, você sabe que muitas vezes eu saio lá de casa e venho até aqui a VIP, onde eu estou gravando esse vídeo. A VIP, aqui, né, onde eu estou gravando aqui, ó, é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir aqui conhecer e de repente até ganhar de presente uma aula experimental.
Agora, se você quer vir aqui falar comigo, o ideal seria você ligar e marcar um horário. Se você chegar aqui agora, por exemplo, eu estou gravando vídeo, eu posso estar atendendo um paciente, né, como fisioterapeuta, eu posso estar atendendo uma pessoa no meu programa de emagrecimento, enfim. Liga e marca um horário, 3252-5656. Agora, se você quiser vir aqui conhecer, independente se eu vou estar aqui ou não, aí você vem e conhece. Rua dos Alecrins, número 555. Mas, vamos lá. E muitas vezes eu saio lá de casa e venho até aqui na VIP, dá 15 quilômetros de porta a porta. E mais 15 quilômetros para voltar, são 30 quilômetros, que é o meu pedal mais longo que eu faço normalmente. Então, essa possibilidade ela é muito interessante, ela é muito bacana. Traz uma sensação de realização para muitas pessoas. Então, vamos falar desse assunto e quem sabe você já começa a se movimentar para começar a pedalar. A possibilidade de ter o pedal como uma prática esportiva, uma prática de atividade física, encanta muitas pessoas. Encanta muitas pessoas. Eu vejo que tem pessoas que falam assim para mim, nossa, que bacana, eu vejo você pedalando, eu vejo você saindo lá da sua casa indo até a VIP. Pois é disso que a gente vai falar. É exatamente disso que a gente vai falar aqui. E é possível, você também pode fazer isso. Facilmente. Da mesma forma que eu posso, você também pode. Vamos seguir um passo a passo para, como eu disse lá no começo, diminuir as possibilidades de acontecer alguma coisa que não é legal, né? De ter risco. Mas não é uma mágica. Não é uma mágica que de repente, do dia para a noite, você vai começar a fazer longas quilometragens. Tem um amigo meu, amigão meu, que um belo dia ele falou assim, vou sair para pedalar. E ainda levou o filho dele junto. E ele morava numa cidade próxima aqui, que é Valinhos. Né? Eu estou em Campinas, Valinhos. Ele saiu de Valinhos e veio até Campinas, até a Lagoa do Taquaral, que é um parque que eu já falei dele algumas vezes aqui, que às vezes eu vou lá pedalar e lá eu vejo várias pessoas pedalando, vejo o pessoal correndo, caminhando e observo algumas questões ali que eu queria poder ajudar essas pessoas, que eu vejo que tem algumas questões bem de risco ali naquele momento. Mas enfim, este cara fez uma quilometragem assim, enorme, do dia para a noite, parado, ele estava sedentário, sem fazer exercício nenhum. Então, ainda furou o pneu da bicicleta, enfim. Mas, no dia seguinte ele não andava, né? No dia seguinte ele não andava, mas não é de se esperar. Então, é disso que eu estou falando. Não é assim, algo mágico que eu pego a bicicleta hoje, parado, sedentário, sem fazer exercício, muitas vezes acima do peso, e eu saio por aí pedalando achando que a vida que é que nem eu quando eu tinha 15 anos. Ou que eu sou o Superman, ou que tudo vai dar certo. Simplesmente, vai começar a dar tudo certo de uma hora para outra, independente do meu sedentarismo, independente de quanto tempo faz que eu não faço nenhuma atividade física. Não é assim, tá? Não é algo mágico, é algo que a gente vai construir ao longo do tempo. E eu vou te contar uma história aqui agora. Eu lutava, né? Eu lutei MMA, na verdade não chamava MMA ainda naquela época, era freestyle, né? Eu falo MMA para ficar fácil de entender o que eu estou falando, mas era freestyle, que foi a sementinha que gerou o MMA, né? E eu treinava também jiu-jitsu, lutava jiu-jitsu em campeonato, e aí um belo dia eu decidi parar, porque eu comecei a ter muitas lesões em luta, que machuca realmente, né? E aí eu decidi parar porque estava me machucando muito e muitas vezes atrapalhava o meu atendimento como fisioterapeuta e alguns médicos que me encaminham o paciente reclamavam para mim sobre isso, e, enfim. E aí eu parei. E quando eu parei eu fiquei pensando, tá, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu gostava muito, né? Aquilo me impactou muito tomar aquela decisão de parar. E aí eu fiquei um tempo sem fazer nada, assim, regular. Fazia uma musculação e tal, mas eu fiquei bem triste, né, com a decisão de parar, de lutar. E eu fazia musculação exatamente como uma preparação física
para a luta. Então eu também perdi um pouco a vontade de fazer musculação naquela época. E aí eu fiquei pensando, tá, e o que eu fazia que eu gostava antes? E eu lembrei do pedal. E aí eu peguei minha bicicleta, arrumei a bicicleta e comecei lentamente a pedalar. O que é lentamente, Eduardo? Eu lembro que eu saí daqui da VIP, eu fui até a Lagoa do Taquaral, que é esse lugar que eu falei agora há pouco, que dá mais ou menos uns 3 quilômetros, tá? Não. Dá uns 3 quilômetros. Lá eu dei uma volta em volta que dá 5 quilômetros e voltei que dá mais ou menos uns 2,5 km, 3 km, enfim, fechando tudo dá 10 quilômetros. Primeira vez que eu saí para pedalar. 10 quilômetros, só. Então, e talvez seja muito para algumas pessoas, é isso que eu estou falando, né? É ter discernimento de começar pequenininho. Começa pequenininho e aí você vai crescendo rápido. Esse, inclusive, é um dos princípios da ciência do treinamento, que é a progressividade. Respeitar esse processo, esse começo. Não sair já fazendo uma quilometragem, pegar uma trilha super complicada, com muita subida. Não é isso que eu estou falando. Exatamente ao contrário disso. É começar com o pé no chão, passo a passo, para ser prazeroso, para dar vontade de ir fazer de novo, para não ficar com muita dor no dia seguinte, um pouquinho de dor talvez, né? Mas não ficar com aquela dor insuportável, que não dá nem para subir uma escada, não dá nem para sentar numa cadeira, senão não é legal, Então, é começar pequenininho, né? Não vai ser do dia para a noite que você vai começar a fazer uma quilometragem de 120 quilômetros de pedal, que eu vejo o pessoal falando, que no churrasco daquele amigo meu, tem aquele outro amigo dele lá que pedala 120 quilômetros. Tá, quanto tempo faz que esse cara pedala? Qual é a bike desse cara? Né? Então tudo isso eu tenho que levar em consideração, não é catar a bike, montar na bike e sair para fazer 120 km do dia para a noite sedentário. O risco, inclusive, é muito grande, né? Então, não é isso, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de algo com o pé no chão, passo a passo, criando esse ambiente para conseguir chegar nesse objetivo, ok? Muito bom. O que tem de vantagem, Eduardo? O que tem de legal? Primeiro, é um meio de transporte. A bike é um meio de transporte. Tem países que a bike é um importante meio de transporte, né? Aqui no Brasil tem algumas cidades litorâneas, por exemplo, Caraguatatuba, São Sebastião, que a bike é um meio de transporte, claramente é um meio de transporte. Você vai lá, você vê o pessoal indo e voltando, inclusive com gente na garupa, claramente. Então, essa é uma grande vantagem, é um meio de transporte. Você pode trabalhar de bike, não sei qual que é a condição, não sei como que é o ambiente, não sei como é o cenário, mas dá para ir trabalhar de bike. Tá? Dá para você ir comprar pão, dá para você ir ao supermercado, dá para você visitar uma pessoa, dá para você ir ao centro da cidade, dá para você... Eu já fiz isso várias vezes nos finais de semana, né? É um final de semana que eu tenho lá na minha programação pedalar e eu preciso buscar um negócio lá em tal lugar. Eu cato a mochila, eu tenho uma mochila para bike mesmo, eu pego minha mochilinha, vou lá, pedalo até onde eu tenho que ir lá, busco o que eu tenho que buscar, ponho na mochila e volto. Simples assim. Vou buscar pão, às vezes eu estou com a Duda, ela quer que eu pegue um pão lá diferente, que ela gosta, eu vou de bike buscar o pão, às vezes a gente vai junto de bike buscar o pão. Então, é um meio de transporte, isso é uma grande vantagem, né? Não gasta não gasta nenhum combustível e com o custo que é o do combustível, é uma grande economia, Tem a questão da poluição, porque a bike não polui, então é mais uma outra vantagem bem importante. Melhora o seu condicionamento cardiovascular, tem uma repercussão cardiovascular, porque o pedal é aeróbio. Vamos destrinchar isso, né?
O pedal ele é cíclico, é um ciclo que ele se repete. Igual correr, igual nadar, igual caminhar, é um ciclo que é repetido. Entende? É diferente, por exemplo, de um futebol, de um basquete, de um vôlei, de uma luta, que não tem um ciclo que se repete. Ele é uma atividade intermitente com várias possibilidades. E essas atividades que são cíclicas, elas têm uma demanda cardiovascular, ok? Porque eu fico ali, ó, repetindo aquele ciclo e exigindo uma circulação sanguínea, jogando esse sangue de novo para o coração e fazendo esse coração bombear esse sangue de novo para a circulação. Então, também é um ciclo que se repete dentro do nosso corpo. Então, esse aumento de circulação faz melhorar a condição cardiovascular, o condicionamento cardiovascular. Ou seja, o meu coração ele fica mais eficiente. Cada vez que ele bate, ele ejeta mais sangue, e se ele ejeta mais sangue, ele precisa bater menos vezes por minuto. Ok? Isso é eficiência cardiovascular, é o condicionamento cardiovascular. Também promove um condicionamento muscular. A musculatura de empurrar a bike também é desenvolvida, de membros inferiores principalmente. Então, eu tenho uma melhora do condicionamento da musculatura dos membros inferiores. Isso é bem interessante, isso é bem bacana. Quando eu começo a pedalar, quando eu começo a fazer qualquer tipo de atividade, invariavelmente, eu tenho o efeito Jacquet, né? Eu gosto de falar do efeito Jacquet. Que eu começo a mudar alguns hábitos. Por exemplo, já que eu pedalei, não vou comer essa batata frita. Já que eu pedalei, não vou comer essa sobremesa. Tem o efeito Jacquet. E esse efeito Jacquet, ele gera algumas mudanças de hábitos muito interessantes. Então, é um outro benefício do pedal muito interessante. Muito interessante. Tem um gasto calórico. Você fala aí de um pedal de 1 hora e meia, 2 horas de pedal, tem um gasto calórico considerável, importante. Então, eu vou ter uma mudança de hábito, alimentar, eu vou ter um gasto calórico daquela atividade importante. Além disso, pela questão da realização, de pedalar, de romper fronteiras de quilômetros, tem uma questão de realização que eu falei lá no começo, e isso gera um aumento da autoestima. A gente já falou aqui várias vezes o quanto a autoestima está interconectada com a autoconfiança e quanto que isso impacta as outras áreas da vida, como relacionamento, carreira e profissão, financeiro, saúde. Só da autoestima ter melhorado, a autoestima é como você se vê, né? É como você se vê. Só de melhorar essa autoestima já impacta essas outras áreas da vida. Isso já melhora vários aspectos que nem estavam no radar. Mas eles melhoram, efetivamente eles melhoram. Então, tem uma lista muito grande de possibilidades. Né? A possibilidade de transportar algum objeto, algum produto. Eu preciso levar tal coisa para tal lugar. Em vez de ir de carro, em vez de ir de moto, eu vou de bike. Final de semana, por exemplo, eu pego a bike e vou. Preciso levar uma camiseta lá na casa da minha tia, preciso levar um presente na casa de um não sei quem. Eu ponho na bike e levo. Tem várias possibilidades nas bikes, né? Tem a mochila que eu falei. Enfim, tem várias possibilidades de transportar isso com segurança, né? Sem correr risco. Então, tem muitas possibilidades. Uma possibilidade interessante, né? É fazer parte de grupos. Aqui em Campinas, por exemplo, lá na Lagoa do Taquaral, de terça e quinta, tem um grupo que se encontra ali que eles chamam de CBC, se eu não me falha a memória. Campinas Bike Club, se eu não me engano. Tem, sei lá eu quantas bikes. É gigantesco. Então, a possibilidade de fazer parte de um grupo, fazer amizade nesse grupo, fazer network nesse grupo. Então, como é algo que está muito na moda, né, tem muita gente fazendo,
facilmente eu consigo encontrar um grupo para eu fazer parte. Com certeza na sua cidade, se você não é de Campinas, na sua cidade. E mesmo em Campinas não tem só um grupo. Tem esse grupo aqui, tem um grupo em Barão Geraldo, tem vários grupos que eu posso fazer parte. Tá? Então, é uma possibilidade bem interessante, bem bacana de fazer. E eu quero te falar de pessoas que eu conheço, pessoas comuns, como nós, que começaram efetivamente a pedalar e mudaram a vida, mudaram o jogo, mudaram a forma de conduzir a vida. Ou seja, colocou a bike como uma prioridade na vida. Tem um aluno nosso, que ele já é aluno nosso há muito tempo. Ele começou com essa coisa de pedalar, catou a bike que ele tinha, começou a fazer uns pedais, aí se empolgou, comprou uma outra bike, aí se empolgou mais ainda, comprou outras peças, foi arrumando a bike, enfim. E aí a gente fez alguns pedais juntos já, inclusive eu postei lá nos meus stories fazendo pedal com ele. Ele gosta de fazer trilha, ele gosta muito de fazer trilha. Fizemos pedais de 40, de 50 quilômetros. Esse cara emagreceu 20 quilos. 20 quilos. Mudou os hábitos alimentares. Menos peso para carregar na bike, a empolgação de estar na bike, a empolgação... Cara, você fica ali 2 horas, 2 horas e meia pedalando, você volta com uma outra mente para almoçar. Você não volta daquele jeito lá, compulsivo, querendo comer tudo. Fato. Então, eu me orgulho de ter feito parte da história desse cara. Ele é aluno nosso aqui na VIP. Então, ele continua aluno nosso aqui na VIP, fazendo atividade física, fazendo a preparação física para melhorar o pedal dele e pedalando. Então, é muito bacana, muito bacana. Tem uma amigona minha, que esses tempos atrás se empolgou, e comprou uma bike lá para ela. Eu ajudei, ver o tamanho certinho, aquela coisa toda, que a gente ainda vai falar um pouco melhor aqui. E super feliz, a gente fez uma, 2 vezes de pedal junto, e ela está super feliz, mora perto da Lagoa Taquaral também, desse parque, ela vai até o parque, volta, está super empolgada em fazer isso. Tem uma amiga minha que é muito tempo amiga minha, desde 2000, e ela era um pouco sedentária, assim, sabe? Apesar de ser da área da saúde, fisioterapeuta, trabalhou comigo, inclusive. E aí, um tempo atrás, aí ela brilhou os olhos para o pedal, comprou uma bike, começou a pedalar, começou a fazer parte de um grupo só de mulher na cidade dela, que é em Indaiatuba. E aí ela começou a se empolgar com esse negócio de pedalar. E eu vejo ela fazendo pedal de 100 km, aí comprou uma bike de speed, aí faz pedal de speed, faz pedal de mountain bike. Tá super envolvida com isso. E eu fico muito satisfeito de ver essa resposta, esse empenho, enfim. Fez o caminho da fé, eu também fiz, eu vou contar aqui como é que foi. Fez o caminho da fé 2 vezes, se eu não me engano. Então, é muito interessante ver isso acontecer na vida das pessoas. Para mim, é mágico, é um privilégio poder ver a pessoa sedentária, a pessoa acima do peso, e aí a pessoa começa a fazer, a praticar atividade física, começa a ter um monte de resultado na vida dela. Para mim, é algo assim, é uma bênção de Deus me dar esse privilégio de poder ver isso na vida das pessoas. Eu contei minha história, como que eu voltei ao pedal. Então, podia ter parado de treinar a luta e ter ficado parado, sedentário, Mas não, eu fui lá e resgatei uma atividade que eu já fazia, que eu tinha prazer, que eu gostava. E tem um aluno nosso que era muito interessante, que ele vinha aqui na VIP treinar e ele vinha de bike. Esse aluno também vem de bike, mas ele já é um senhor. E ele vinha de bike, porque ele já chegava aquecido, não precisava fazer aquecimento. E além disso ele fazia um pedal antes de vir para cá e depois fazia um pedalzinho antes de voltar para casa dele. Então é muito bacana. Estou te contando todos esses casos para te encorajar, para te entusiasmar que é possível, que dá para você também ter o pedal como uma prática na sua rotina de atividade física. E aí, exatamente essa hora, é o momento que as pessoas começam a criar empecilhos para não realizar a atividade. No caso, que a gente está falando aqui, o pedal. Não, Eduardo, mas olha só, eu não tenho dinheiro para comprar uma bike. Eu vejo o pessoal falando aí de
10 mil, 20 mil, 30 mil. Sim, tem bike até mais caro que isso. Mas tem bike muito mais em conta que isso. E quando a gente começa a criar desculpas, aí realmente o negócio não flui, não anda. Então, seja melhor do que a sua melhor desculpa. E, efetivamente, se esse é o seu desejo, implemente, entra de cabeça com relação à prática do pedal. Tem bicicleta bem mais em conta, tem bicicleta usada para vender, ok? Então, tem possibilidades. Há formas de eu fazer isso que talvez não impacte tanto financeiramente. Então, essa é uma desculpa, tá? É uma desculpa que nós damos para nós mesmos. Porque eu fico olhando o cara que tem a bicicleta que custa 40 mil reais. Ok, tem o cara que tem a bicicleta que custa 40 mil reais. Mas tem o cara que pedala com uma bicicleta de 1.500, de 2 mil reais. E pedala e consegue ter resultado, e consegue ser feliz, consegue atingir os objetivos, se sentir realizado, se sentir realizada. Ok? Então, isso não é desculpa. Não, mas deixa eu te falar. Eu não tenho fôlego. Eu pego uma subida, meu Deus, parece que o coração vai sair pela boca. Ok, se você não fizer, você nunca vai conseguir fazer. É louco isso, né? Eu pedalo com a minha filha. Se você acompanha os stories aí, muitas vezes a gente sai para pedalar junto com os cachorros e tal. E às vezes ela dá uma reclamadinha no meio, assim, ai pai, minha perna está queimando, minhas perninhas estão queimando, não estou aguentando, não sei o quê. Eu falo, Duda, enquanto mais você fizer, mais você vai ser capaz de fazer. Então, não é exatamente porque eu não tenho fôlego que eu não faço, é pelo contrário, é porque eu não tenho fôlego que eu tenho que fazer para eu adquirir o fôlego, para eu adquirir essa condição física para realizar essa atividade que eu quero realizar. Então, também não é motivo. Eu sei que as pessoas usam isso como motivo, mas não é motivo. É o contrário, é um motivo para eu fazer, é um motivo para eu entrar em ação, para eu fazer realmente, para eu tomar isso como uma prioridade na minha vida. Mas eu não tenho tempo, Eduardo. Eu não tenho tempo, você não sabe minha vida como é que é uma loucura, tem filho, tem cachorro, tem passarinho, papagaio, periquito, marido, casa. Eu entendo. É assim, ó. Ou você arruma um tempo por bem, ou você vai arrumar um tempo por mal. O nosso corpo, a nossa saúde, ela espera você por um tempo, mas uma hora ela vai cobrar, vai chegar uma fatura e você vai ter que arrumar um tempo por bem ou por mal. Então, que tal arrumar agora por bem? Não ter que agir no desespero, não ter que agir porque está precisando urgentemente tomar uma atitude com relação à sua saúde. Até porque eu gosto de falar que nosso corpo é a casa onde a gente mora, né? Muitas pessoas praticam o pedal aos finais de semana, sábado e domingo. Às vezes sexta, sábado e domingo. E aos finais de semana a gente arruma um tempo, né? A gente consegue arrumar um tempinho para pedalar de final de semana, para fazer uma prática de atividade física no final de semana. Então, tá aí a possibilidade. Tá aí a possibilidade. Eu falei que ia contar, né? Eu fiz o caminho da fé. Um dia eu estava aqui, na minha sala, aqui na VIP, e chegou um aluno novo para fazer uma avaliação e começamos a trocar ideia, ele pedalava, conversa vem, conversa vai. E ele falou assim que ele ia fazer o caminho da fé e que tinha uma vaga. Eu falei, então me põe nessa vaga que eu vou. São 330 quilômetros. Mas isso para fazer em 5 dias? Eu falei, eu vou tranquilo. Olha só, a subida lá é assim, ó. É uma subida realmente para valer. Eu lembro que teve terceiro dia, a gente fez uma subida. Era tão alto o lugar, mas tão alto o lugar que a gente subiu, você olhava a nuvem por cima, assim, ó. A nuvem estava aqui embaixo. Enfim, mas foi muito bacana, foi muito engrandecedor poder ficar esses 5 dias pedalando. É um caminho da fé, é um caminho espiritual,
é um caminho desafiador, é um caminho que você faz amizades, é um caminho que você fica encontrando um monte de gente de um monte de outros grupos. Enfim, é muito bacana, é muito bacana. Então, o pedal ele proporciona tudo isso pra gente, né? Todas essas questões aí pra gente. Agora, você não tem como sair por aí pedalando de qualquer jeito. Não tem. Vai dar um tiro no próprio pé. Querendo melhorar a saúde, querendo fazer algo bacana, vai acabar fazendo alguma coisa que vai ser ruim, né? Vai ser ruim para você. Tem um aluno nosso aqui, que ele começou a comentar de pedal, eu falei, cara, me chama, eu te ajudo, eu vou com você até a bicicletaria e tal. Ele comprou a bicicleta lá pela internet, do jeito dele, e, enfim. E ele tem uma lesão na cervical, ele tem uma hérnia na cervical e uma hérnia na lombar. Conclusão, não conseguiu pedalar. Saiu da casa dele, mora perto da lagoa, saiu da casa dele, foi até a lagoa pedalar, dor na cervical, dor na lombar, por quê? Comprou a bicicleta errada, o tamanho não é adequado, então tem toda uma questão. Eu vou falar algumas questões aqui para você. Então vamos lá. Primeiro ponto, bike é igual roupa. Tem que ser o tamanho certinho para você. Tem que se ajustar a você a bicicleta. Então, pelo seu tamanho, tem um número de bicicleta adequado para você. Tá? Isso é um ponto muito importante. Um outro ponto importante, bermuda. Tem que ter aquelas bermudas que tem aquele acolchoamento entre as pernas, sabe? No bumbum. Por quê? Porque você fica ali uma hora e meia em cima da bicicleta, vai machucar o bumbum. Você vai sentir, vai atrapalhar, vai ser um limitante para você continuar pedalando. Vai ser um limitante para você continuar pedalando na hora que você estiver pedalando e vai ser um limitante para você continuar pedalando no dia seguinte. Porque você vai estar com dor. Um outro ponto importante, passar um protetor de pele, né? Um protetor solar. Por quê? Porque você vai estar exposto ao sol por uma hora e meia, como eu disse, 2 horas de pedal às vezes. Então tem que ter, tá? Tem que ter essas questões que eu estou falando. Água. Tem que levar água. Tem que ter ali no quadro da bicicleta, né? Na bicicleta ali, tem que ter um suporte para colocar água. Você tem que levar água. Tá? Por quê? Tem que ir se hidratando ao longo do pedal. Não pode fazer um pedal de 2 horas e, quando eu voltar eu bebo água. Não. O corpo vai desidratando, o rendimento vai caindo, a possibilidade de você gerar movimento vai diminuindo. Não é legal. Tá? Não é legal. Um outro ponto muito importante. Tem que levar uma câmera reserva. Câmera. Tem a roda da bicicleta e tem o pneu. Entre o pneu e a roda, que você não enxerga porque está lá dentro, fica uma câmera de ar que a gente enche. Você tem que levar uma câmera reserva, porque se furar o pneu, se você tiver muitos quilômetros, se tiver uma trilha que nem chega a carro, como é que você vai fazer? Você vai voltar empurrando. Então você tem que ter uma câmera reserva, uma pelo menos. Tá? Tem que ter uma câmera reserva pelo menos. Eu normalmente levo 2 câmeras reserva. E tem mais uma câmera reserva em casa. Então você tem que ter. Tá? Tem que ter uma câmera reserva. Isso é muito importante. Tá? São questões práticas ali do dia a dia que fazem toda a diferença. Tá? Aí você vai ter que ter uma bolsinha embaixo do banco, na frente da bicicleta. Enfim, você vai ter que ter uma bolsinha onde você vai levar essa câmera. Ou você vai de mochila, pode ser na mochila. Mas você tem que ter isso. Então, são esses pontos que são importantes, que é um especialista, alguém que saiba o que está falando, que tenha base no que está falando, vai poder te ajudar. Não é simplesmente sai por aí, cata qualquer bicicleta e sai por aí pedalando, que vai dar tudo certo. Não vai. Não vai. A questão do tamanho da bicicleta é tão importante que tem um outro nível de ajuste da bicicleta. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, por exemplo, nesse pedal que eu fiz, no Caminho da Fé, 330 quilômetros, tinha um médico pedalando. E sempre que a gente parava, eu fazia alguns ajustes na lombar dele, porque ele estava com muita dor na lombar. E quando ele voltou para Campinas, depois eu tive a oportunidade de conversar com ele, precisava fazer um ajuste lá no pedal. Um pequeno ajuste no pedal e aí a dor na lombar dele passou. Então, você entende o que eu estou falando? É importante isso. Tem que ter esse cuidado especial. Faz toda a diferença. Esse aluno nosso que começou a pedalar, que emagreceu 20 quilos, eu fiquei no pé dele, cara, precisa fazer esse ajuste fino, precisa fazer esse ajuste fino. E ele foi relutando, jogando para frente, procrastinando. E aí um belo dia ele decidiu fazer. Não é só a questão de dor, é o desempenho. Melhora muito o desempenho. Você fica na posição correta.
Agora imagina se o tamanho da bicicleta nem é o tamanho adequado para você. Então, não é simplesmente sair por aí pedalando de qualquer jeito e seja o que Deus quiser, tomara que dê certo. Não, não é. Você tem que ter um especialista que vai te orientar as melhores práticas ali com relação à bicicleta, a melhor forma de conduzir isso, a melhor forma de fazer, de praticar esse esporte, tá? É necessário, não é luxo, não é artigo de luxo, não é, que bacana, não, é importante ter isso, tá? Um ponto importante, eu quero essa bicicleta para quê? Né? Para que eu quero essa bike? Esse é um ponto importante. Eu quero essa bike que eu vou fazer trilha, eu quero essa bike que eu vou pedalar na estrada, eu quero essa bike que eu vou pedalar pela cidade. O que eu vou fazer com essa bike? É um ponto muito importante porque eu vou decidir qual bike que eu vou querer, qual bike que eu vou comprar. E a partir disso, sabendo que bike que eu vou comprar, eu vou decidir qual é o tamanho da bike. Porque se é uma bicicleta de speed, uma bicicleta de estrada, é um tamanho. Se é uma bicicleta de mountain bike, é outro tamanho. Então, eu preciso definir isso. Primeiro, qual vai ser a utilização que eu vou ter com essa bike? Eu vou usar para quê? Que tipo de pedal que eu vou fazer? Beleza. Aí eu vou definir o tamanho da bicicleta. Qual vai ser o tamanho da bicicleta? Em cima do tipo que eu decidi de pedal que eu vou fazer. E agora, quem vai ser o especialista que vai me acompanhar com relação a isso? Quem vai ser o especialista que vai me ajudar a fechar esse ciclo aí, começar a pedalar, estabelecer uma quilometragem, o que é necessário eu ter para fazer esse pedal, que bermuda que eu compro, que marca que eu compro de bermuda, onde que eu vou arrumar esse negócio para colocar água, enfim, todos esses detalhes que são extremamente importantes. Tem muitas histórias de bike, né? Esses tempos atrás eu fui pedalar com esse aluno nosso aqui e com um amigo meu. Esse amigo meu não levou água, não levou câmera. A gente, cara, tá doido. Se fura o pneu, como é que a gente faz? Estraga o pedal de todo mundo. Se fura o pneu, estraga o pedal de todo mundo. Olha só que responsabilidade, né? Então, tem esses pontos importantes. E um ponto muito importante é o seguinte, decidi, vou pedalar, o meu pedal vai ser assim, assado, cozido, frito, decidir o tamanho da bike, decidir a bike, decidir tudo. Você precisa fazer uma preparação física. Você precisa ter um treino na sala de musculação com um especialista que vai preparar você para o pedal, que é o que a gente faz com esse aluno nosso, que eu faço comigo. Meus treinos de musculação me preparam para o pedal. Eu fiz todo um trabalho, tem outros vídeos aqui falando sobre isso, eu fiz todo um trabalho de subida de volume. Eu fui subindo o volume do meu treino até chegar a 40 repetições. Qual o objetivo? Melhorar a resistência muscular. Para quê? Para o pedal. Então, tem que ter alguém que vai juntar cré com lé para você chegar no seu objetivo. É importantíssimo. Não tem como sair por aí fazendo de qualquer jeito. Espero de coração que tenha valido a pena e que a gente se encontre por aí num pedal e eu quero que você me chame. Eu vi aquele vídeo seu lá no YouTube do pedal, me incentivou, me motivou e agora eu estou aqui pedalando. Vem comigo, fica a dica. Valeu!